pessoas que nós amamos, e reconhecemos como Deus tem usado vocês também, não só em Goiânia, né, mas também nessa unidade, né, de intercessores, uma visão profética, né, daquilo que Deus traz através das Escrituras. E eu estou muito feliz também que eu estou vendo o nome aqui do meu amigo Urban. Ele é lá da Inglaterra, é um pastor anglicano, né? Ele é de origem africana e hoje pastoreia lá em Londres, né? Então seja bem-vindo aí, amigo, tá bom? Um abraço. E eu louvo a Deus por cada pessoa que está aqui conosco, né? Quando a Ivonete me desafiou sobre o tema, né? Eu fiquei pensando assim no que falar, até porque ela já falou algumas coisas, né? Ela até comentou daquilo que ela trouxe para vocês, e eu pensei em trazer o tema de uma forma mais geral, né? A gente vê alguns aspectos bíblicos, né? A respeito sobre vestes espirituais ou vestimentas espirituais. E quando a gente fala sobre vestimentas espirituais, né, fica uma pergunta: o que são essas vestimentas, né? E às vezes as pessoas falam, né? Ah, o apóstolo Miguel está aí também, né? Amém. Deus bendiga. O apóstolo Miguel é argentino, está aí conosco também. Um abraço. E aí, é, muitas pessoas ouvem, né, dentro das igrejas, gente comentando sobre se revestir, sobre se vestir, e fica essa pergunta, né? O que seria esse revestimento, né? Se revestir de vestes espirituais ou se vestir de vestes espirituais. Quando eu penso sobre vestimenta espiritual, eu penso sobre nós estarmos revestindo a nossa vida ou cobrindo a nossa vida de realidades bíblicas, né? Bíblicas e ao mesmo tempo espiritual. E às vezes a gente não percebe a simplicidade disso, né? Então, quando a gente fala sobre vestes na Bíblia, essas vestes estão ligadas a princípios que nós precisamos viver e carregar, né, na nossa vida cotidiana. Então, como a gente vê nas Escrituras, né, e a gente vai ver alguns textos também, tem vestes de salvação, vestes de justiça, vestes de humildade, e tudo isso tem a ver com a forma que a gente vive o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa em vestes espirituais, a gente está falando daquilo que espiritualmente é agregado em nós, na nossa natureza humana, e a gente vai passar a viver de forma que esses revestimentos eles fazem parte daquilo que nós somos em Deus. Amém? Então, quando você olha para cada um que está aqui no vídeo, você vai ver que cada um tem um tipo de vestimenta, né? Dá para ver aqui os que estão com a veste, com a câmera aberta e pelas fotos também, né? Tem gente que está mais despojado, né? Tem gente que está com uma roupa assim um pouco social, outros estão mais esportivos, né? Então, quando a gente olha, a gente dá para ver o estilo, né, que vocês estão vestidos. E falar de vestes espirituais é exatamente isso, quando as pessoas olham para nós e percebem o estilo de vida, né? Como nós estamos vivendo em Cristo, né? E com Cristo. Amém? E pensando nisso, né, eu lembrei de Zacarias 3. Se vocês quiserem abrir aí, e a gente pensar sobre a importância da gente realmente estar revestidos com essas vestes espirituais que a Bíblia nos aponta, né? Que vem de Deus para nós. E essa situação de Zacarias, ela é muito interessante porque
ela pode ser a situação de muitos cristãos hoje, né? Vamos abrir lá. Eu estava em missão na Amazônia, minha Bíblia molhou, aí tá difícil agora ficar abrindo ela. Zacarias 3, vamos ler? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atos. E eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão diante de você, porque esses homens são um sinal do que há de vir. E eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Amém. Só até aqui tá bom. Amém? Então, eu lendo esse texto, me chamou muito a atenção, né? Zacarias está tendo uma visão. E ele vê a visão do sumo sacerdote da época, ou seja, da liderança espiritual da época. E ele vê, então, o anjo do Senhor, né? A manifestação de Deus ali presente. E toda vez que a gente vê anjo do Senhor, a gente vai ver que as pessoas se dirigem a esse anjo como se estivessem falando com o próprio Deus. E o próprio anjo, né, fala com as pessoas, é, não é como se ele estivesse na terceira pessoa, ou seja, representando, mas na primeira pessoa, sempre como Deus. É assim com Abraão, é assim com Moisés, é assim com Josué, né? E eu tenho uma visão particular, né, que essa expressão anjo do Senhor já é uma manifestação de Cristo na velha aliança. Mas isso aí fica para outro estudo, né? Mas quando a gente vê, né, o anjo do Senhor presente aqui na visão, a gente percebe que Satanás também está presente, né? E isso por causa de uma legalidade de iniquidade, né, de pecados que estão sendo carregados aí. E esses pecados, essa iniquidade está sendo representado ali pelas vestes sujas que Josué, né, está mostrando ali na visão que Zacarias está tendo, né? Então, as vestes de Josué, que deveriam ser vestes limpas, né? E vestes que eu creio dadas pelo Senhor na sua posição, essas vestes foram contaminadas, essas vestes foram sujas, né, pela iniquidade. E há uma necessidade dessas vestes serem trocadas, né? E é isso que acontece, porque o anjo do Senhor repreende ali Satanás, né? O Senhor repreende Satanás e Satanás não tem ação contra Josué. Então a gente percebe que o fato dele estar com vestes sujas dá legalidade para Satanás agir. Só que há uma ordem do céu, né? E essa ordem do céu, ela vem parar a ação de Satanás e ao mesmo tempo vem uma direção para Josué. Suas vestes estão sujas, suas vestes precisam ser trocadas. Não é Josué que troca essas vestes, se vocês forem reparar no texto, mas há uma ordem para que troquem, né? Então há uma movimentação espiritual para que as vestes de Josué sejam trocadas. Essas vestes são trocadas e também o turbante,
que representa a autoridade, né? Ele, como sumo sacerdote, né, na época tinha um turbante. Então, a sua autoridade também estava contaminada. Então, muitas vezes a gente não percebe que essa possa ser a situação de muitos líderes hoje, né? Então, não quero trazer essa palavra geral, pensando só em nós como filhos, como discípulos, né? Mas como liderança espiritual, né? Porque nós estamos em batalha o tempo todo, nós estamos em guerra o tempo todo. Então, quando a Ivonete trouxe esse tema de vestes espirituais, isso me chamou muita atenção. Por quê? E ao ponto dela compartilhar também sobre a apóstola Valnice, né, também trazendo esse tema, porque é uma necessidade da liderança da igreja reconhecer muitas vezes que suas vestes estão sujas e precisam ser trocadas. E as vestes sacerdotais, né, inclui tudo aquilo, né, que o sumo sacerdote, no caso aqui Josué, ele precisa utilizar para o serviço no templo, o turbante, né, a roupa que cobre o corpo todo, o tipo de sandália, há um estilo de roupa, linho fino, né, que o sacerdote deveria usar para se apresentar diante do Senhor. Não poderia ser de pelo, de animal, de couro, nada disso, porque isso vai falar de leveza, né? O sacerdote ele não pode estar na presença de Deus e isso representar suor, isso representar um esforço, né? Mas tem que ser algo leve, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas com peso, né? Vivendo diante do Senhor com peso, por quê? As suas vestes espirituais estão sujas e isso tem dado legalidade para Satanás. Então, eu quero até, né, como igreja reunida aqui, que a gente orasse, né, liberando essa palavra e pedindo um decreto dos céus sobre a igreja no Brasil, sobre a liderança, para que essa liderança seja despertada, para que suas vestes sejam trocadas, né, por vestes limpas, ou seja, que haja arrependimento, que haja reconhecimento que nós, como liderança no Brasil, nos contaminamos de alguma forma através de pecados, de iniquidades, e que isso tem atrapalhado o nosso serviço ao Senhor, o nosso serviço à igreja, e que a gente precisa dessa ajuda dos céus para que as nossas vestes sejam trocadas e a nossa autoridade seja renovada no Senhor. Amém? Então, eu gostaria que a gente orasse nesse momento. Eu vou pedir para o apóstolo Miguel fazer essa oração, né, que é uma referência também em batalha espiritual aí, e talvez esteja até falando aí, viu, Ivonete? Tá? O apóstolo Miguel andou com o Peter Wagner, né? Pode orar, Amén. apóstolo. En español, ¿puede ser? Padre, gracias, Señor, en nombre de Jesús, por este tiempo, por este momento. Señor, que podamos caminar en este tiempo de vestiduras, Señor, de impartición. Cada vestidura muchas veces también representa una impartición que representa un tiempo que nos das para poder avanzar y crecer. Padre, en nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por este momento. Oramos, Señor, para que aumentes tu unción y tu bendición. Como dijo nuestro apóstol Señor recién, estamos en medio de una guerra espiritual todo el tiempo, una guerra que constantemente se desató en los cielos y en la tierra, y aquí estamos como guerreros intercediendo por las necesidades de las naciones. En nombre de Jesús, Señor, oramos pidiéndote que actúes en nuestro favor. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestras armas espirituales, nuestras vestiduras, Señor, de guerra, para este tiempo que se viene. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, papá. Amén. Amém. Amém. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou vendo pessoas amigas que entraram, né? A Márcia aí de Pissarras, a Cris lá do Rio de Janeiro também. Amém. Obrigado, viu? Louvado seja Deus aí.
pela vida de vocês. Continuando aqui, né? É porque a gente tem que aproveitar, né, gente? Porque às vezes a gente não se encontra, né? Quando a gente se vê assim, tem que pelo menos dar uma saudação aí. Amém. Vamos lá, Mateus 22, 11 e 15. Esse texto, ele me leva a pensar da importância, né, dessas vestes espirituais em relação a uma visão escatológica, né? Porque quando Jesus voltar, nós vamos precisar estar com a vestimenta correta, né? E essa vestimenta precisa estar limpa, precisa estar no padrão de Deus. Então, Mateus 22, 11 e 15. Mateus 22, 11 e 15, para quem está copiando, né? 11 a 15. Vamos lá? Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atiram-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. O que eu vejo nesse texto, né? Essa é a parábola do casamento, né? E, e há uma ordem aqui na parábola que Jesus conta desse rei, né, para os seus convidados, e os convidados não se importaram, né? E assim, literalmente, essa parábola, quando fala desses convidados que não se importaram, está falando dos judeus, né? Por isso que os fariseus se irritaram. E aqueles que foram chamados, né, nas ruas, nas esquinas, nos becos, de última hora, como está na parábola, vamos dizer assim, são os gentios. E mesmo nesse sentido, né, que a gente consegue entender na parábola, no verso 11 tem um convidado que mesmo assim, não sendo dos primeiros a ser convidado, né, ele não estava com uma vestimenta correta e ele é cobrado. Eu fico imaginando assim, numa situação dessa eu faria. Mas é porque, como foi de última hora, eu não tive tempo de me arrumar, né? Pensando assim na parábola em si. Mas, como é uma palavra de Deus aos gentios, né? A gente percebe, né? Essa questão que há um padrão, né? Há um tipo de vestimenta que a gente tem que se apresentar diante de Deus, né? No dia do casamento, no retorno de Cristo, no encontro com a sua igreja. E mesmo já estando, vamos dizer assim, na porta para a festa, né? Se a gente não tiver com a vestimenta correta, Jesus vai olhar e vai falar: ó, não é para você estar aqui. Essas vestes não correspondem àqueles que realmente estão preparados para o casamento. E essa pessoa ela é retirada, né? Essa pessoa, ela, a gente vê que a palavra é dura, né? Ela vai para o inferno, né? Onde há choro e ranger de dentes. Então, esse tema é um tema que precisa mexer com a gente, é um tema que a gente precisa se preocupar, né? Há um tipo de revestimento que nós precisamos ter para nos apresentar diante do próprio Cristo, porque senão nós vamos ser reprovados, né? Mesmo quase entrando na festa, quase participando da festa, né? A gente vai ser retirado, né? E vai para esse lugar de choro e de ranger de dentes. Então, é isso que me preocupa, né? Nós não estamos, como cristãos, e às vezes de forma religiosa, preocupados com nossas vestimentas físicas, né? Mas não tendo tanta preocupação com nossas vestimentas espirituais.
E são essas vestimentas que vão fazer a diferença quando nós nos apresentarmos diante do Senhor. Amém? Então é algo que realmente a gente precisa pensar, estudar. E, como eu falei, a minha proposta, né, é trazer, dentro de uma visão geral bíblica, sobre quais são essas vestimentas que a Bíblia nos aponta. E é isso que eu quero compartilhar com vocês a partir das Escrituras. Amém? Então vamos lá. Isaías 61:10. Se alguém tiver com a Bíblia aí, quiser ler, me ajuda também, tá bom? Aí você pode abrir o microfone e fazer a leitura. Isaías 61:10. Diz assim: transbordo de alegria no Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação e cobriu-me com o manto da justiça, como noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Amém? Amém. Então, a gente sabe que Isaías 61 é uma profecia sobre a ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, sobre o Mashiach, sobre o Messias, que é Cristo. Amém? E é interessante que a gente precisa olhar para esse versículo e entender essa vestimenta que Cristo nos traz na sua obra redentora. Então, essa vestimenta é a vestimenta da salvação, né? E a gente precisa entender que tem muitas pessoas, mesmo dentro de igrejas, que não são salvas, porque não tem o estilo de vida do Messias, não tem o estilo de vida de Cristo. E se a pessoa realmente é salva, né, ela vai ser adornada e ela vai andar em justiça, né? Fala do bando de justiça, a gente vai falar sobre isso também, né? Como noivo que se adorna de turbante, né? Novamente aqui o turbante, e como noiva que se enfeita com as suas joias, né? Então, mais uma vez, essa alegoria sobre um casamento, né? Você está vestido de salvação, é você andar em alegria, em júbilo, porque há uma aliança estabelecida, há uma aliança com Deus, há uma aliança com Cristo. Amém? E às vezes a gente olha, irmãos, e a gente está assim, num momento difícil como sociedade, principalmente com essa doença do século, né, que é a depressão, e a gente não vê mais alegria, né? Eu sou assim um dos caras, quem me conhece sabe disso, da chapação, né? Eu gosto de chapar, eu gosto de chorar, eu gosto de derramar na presença de Deus, eu gosto de quebrantamento, sabe? Mas eu não gosto quando a gente vê só um ambiente que a gente percebe nas igrejas hoje, onde parece um ambiente de tristeza, sabe? Onde parece que o que Deus só quer da gente é o arrependimento, o quebrantamento, e a gente fica esse peso todo. E onde há arrependimento, quebrantamento, vai ter alegria pelo aquilo que Deus vai trazer como resposta de restauração, de cura, de salvação, né? Parece que a gente perdeu isso, até a adoração hoje parece que quanto mais triste, melhor, né? E a gente, assim, a gente ama Jesus como cordeiro, mas Jesus também é leão, né? Então tem que ter o quebrantamento, mas também tem que ter essa força, essa energia. E às vezes a gente perde isso, é aquela coisa, às vezes, melódica, né? É, pesada o tempo todo, não tem dinâmica musical, não cresce, né? E fica aquela coisinha chorosa o tempo todo. Então a gente precisa entender se nós estamos vestidos, né, de salvação, automaticamente há outras vestes que vão acompanhar a gente nisso. Amém? É onde eu quero ver com vocês aqui, ó. Vestes de salvação envolvem também vestes de justiça, né?
Vamos ler Isaías 61:10 agora. Ah, não, a gente já leu, né? 61:10. É Apocalipse 19, 6-8. Apocalipse 9 ou 19? 19, 6-8. Quem achou pode ler. Alguém pode ler aí, porque na minha Bíblia aqui o Apocalipse 19 sumiu. Vê se eu acho aqui, né? Online. Posso ler? Pode. 19, de 6 a 8, né? Isso. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Amém. Então a gente vê ali aquela linguagem de Mateus 22, né? Aqui também em Apocalipse 19. Então isso aí está falando do casamento, né? Do encontro de Cristo com a sua igreja, né? Das núpcias. E é interessante que ela tem uma vestimenta que ela tem que se apresentar para esse casamento, né? Que é o linho fino, que geralmente a gente liga com santidade, mas onde a santidade é a justiça. Então fala, esse linho fino são os atos de justiça do santo, né? E isso é além de você fazer algum tipo de ação social, né? Atos de justiça não é só ação social, é você andar de forma justa, né? É posicionamento correto, tzedek, né? Você ter o posicionamento correto diante de Deus, é isso que ativa a justiça de Deus. E a gente então percebe que lá em Isaías 61:10, quem está vestido de salvação tem o turbante de justiça, né? Então, quem é alcançado pela salvação, quem veste vestes de salvação, tem que andar também em justiça. Amém? Essa justiça de Deus que nos alcançou, essa justiça de Deus, né, que foi expressa através de Cristo, né, porque Cristo, ao morrer na cruz, ele satisfaz a justiça de Deus, porque se o homem pecou, alguém tem que morrer, né? O salário do pecado é a morte. Então, Jesus vai e morre em nosso lugar, né? E, ao mesmo tempo, nos justifica. No mesmo tempo, Jesus nos atribui justiça, mesmo a gente não sendo justo, né? Então, a gente perde esses princípios bíblicos dentro da igreja hoje. E tem gente que não sabe esses aspectos, né? De salvação, de redenção, justificação, e são a base do evangelho, né? E a gente precisa voltar para essa base. Amém? Vamos ler também Salmos 132, 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Amém? Então, olha que interessante, né? Quem está revestido de salvação, né, vai andar em júbilo, né, vai andar em exultação, né, vai andar em alegria. Amém? E quando a gente pensa nessas vestimentas, né, a gente precisa entender que é o vestuário do cristão. Não é? O cristão que veste salvação tem que vestir justiça, né, e tem que andar também com vestes de louvor. Amém? Aí vamos ver o Salmo 30, 11.
Salmo 30, versículo 11 e versículo 12. Converteste o meu pranto em dança e substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo sempre. Amém? Nessa sociedade que a gente vive, onde a doença do século é a depressão, como igreja, né, a gente precisa estar revestido dessas vestes de alegria, né, de louvor, porque isso vai comportamentos, mudar quadros clínicos, amém? E isso é uma realidade espiritual que a gente precisa, como igreja, incendiar as vidas, incendiar os corações, nas nossas reuniões, nas nossas comunhões, onde nós estamos com as pessoas, sabe? A gente precisa dessa leveza que a veste de salvação traz, dessa leveza que a veste de justiça traz. A gente precisa resgatar esse júbilo em meio à igreja, essa alegria, essa celebração por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus realiza em nosso meio, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo na minha própria realidade. Parece que a gente perdeu isso, sabe? A gente se deixa levar pelas circunstâncias, a gente se deixa levar pelos problemas, né? Aí vem ansiedade, aí vem angústia, aí vem depressão, né? E outras doenças aí agora que têm tido muito alcance, né? Até mesmo no meio da liderança, no meio eclesiástico, né? Eu acompanhei um amigo, ele na congregação dele, ele teve burnout, né? Ele é aqui de Brasília, onde ele anda com a gente. E ele chegava a ponto de pregar, que eu terminava de pregar, ele saia correndo, porque ele não estava conseguindo ficar no meio de muita gente, né? De ter contato com muitas pessoas. Às vezes, Pastor, seu microfone fechou sem querer. Pastor Marcelo, seu microfone fechou. Abre seu microfone. Ainda está fechado. estão Não me foi eu. ouvindo, gente? É, Agora sim. Agora sim. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, Pastor, nós não Sim. ouvimos. Vocês me ouviram até onde? Parou lá no seu amigo. Sim. Isso, sobre o Então, burnout. isso, eu tive um amigo aqui em Brasília, né, que a gente teve que acompanhá-lo, né? E ele chegou ao ponto dele estar na congregação dele pregando, né, e terminar rápido para poder sair correndo, né? Querendo fugir, querendo sair literalmente, né, do local, né? E o pessoal tinha que ir lá, a esposa conversar com ele, às vezes ele saía e ia para casa, quando terminava o culto o pessoal perguntava, ele já tinha ido embora. E a gente teve que levar ele para um lugar de mesa, né? Um lugar onde a gente, meu gabinete, muito sabe, é uma padaria, né? Aí a gente sentava, conversava, ria, né? E procurava gerar esse ambiente mais leve, né? Para ele poder abrir o coração, para ele poder entender algumas coisas, né? E às vezes a gente perde isso e a gente fica só trazendo peso, 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 né? E as coisas para a gente, independente das circunstâncias, precisam ser leves, porque é uma movimentação espiritual, independente da realidade física que a gente está vivendo, né? E às vezes a gente perde essas questões. Se a gente for ver Paulo, o cara foi açoitado, sofreu naufrágio, né? Foi perseguido, acusado, né? Passou muita coisa, mas você vê
a alegria de Paulo por aquilo que ele recebeu em Cristo quando ele encontrou no caminho de Damasco. Entendeu? Então, a gente precisa resgatar essas coisas, porque senão a gente vai ficar tendo o tempo todo que lidar com a alma das pessoas. E a gente tem um segredo, né, que é essa comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito, nos levando a ir além das realidades que a gente vem vivendo, né? Então, se nós estamos em Deus, nós temos acesso a essas vestes de alegria, essas vestes de salvação, né, que nós precisamos usufruir, que a gente precisa alcançar. Né? Andar com Deus, ministério, igreja, não pode ser só peso o tempo todo, só tristeza, só agonia, né? A gente precisa encontrar esse lugar de alegria, de satisfação, de prazer, né? Talvez das vestes que nós vamos falar, as vestes, né, de louvor, de alegria, né, de celebração, de júbilo, seja uma das vestes que a igreja mais precisa encontrar nesses dias. Amém? E a gente realmente celebrar aquilo que nós temos em Deus, a sua salvação, a sua justiça, a sua santidade que ele compartilha conosco. Amém? Vamos ler lá Apocalipse 3, versículo 4, 5 e 18. Repete o versículo, pastor. Apocalipse 3, versículo 4, 5 e 18. Se alguém quiser ler, Márcia, Cristiane, Posso ler? pode. Apocalipse 3, versículo 4, 5 e 18. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aleluia, 18. E te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Aleluia. Amém? Você já reparou quando fala sempre desse aspecto de santidade, de vestes brancas, né? É sempre algo que nos é atribuído, não é algo que a gente faz por si próprio. É isso que difere o entendimento de santidade dentro do conceito bíblico desse conceito religioso que a gente vê nos dias onde as pessoas querem ser santarrões, né? Serem pessoas melhores que as outras, né? Mais santas, mais puras, né? Mas a gente percebe que essas vestes elas sempre estão ligadas a um movimento espiritual onde nós somos vestidos, né? E aí a gente vê esse convite à igreja, né, de Sardes de de receber essas vestes, até de comprar essas vestes, né? Porque não é algo que a gente vai viver por conta própria, produzir por nós mesmos, né? Santidade não é algo que a gente faz por nós mesmos. Santidade não é algo que a gente vive por nós mesmos. Santidade é um atributo de Deus que ele compartilha conosco, porque é ele que nos separa. Quando a gente pensa em santidade para Deus, né, Kadosh, é essa pureza, né, extrema. Deus ele é puro, Deus ele não se contamina, né, ele não peca. E quando a gente pensa para nós, não é esse nível de pureza, né, de Deus, mas é uma pureza que a gente alcança por termos sido separados por Deus. Então, se Deus nos separou para Ele, nós devemos andar de forma santa, como pessoas separadas por Deus. Então, se eu caminho, né,
para Deus, eu não vou andar segundo o mundo, segundo minha carne, nem segundo o pecado ou as estratégias de Satanás. É isso que é santidade, né? Santidade não é o tanto que você é bom, o tanto que você não peca, essas ideias aí religiosas. Isso não é santidade. Santidade é você entender que você vive para Deus e por viver para Deus, tem coisas que você não pode fazer, porque você ama a Deus e você não quer ferir o coração de Deus. Amém? Vestes de santidade, né? A gente precisa entender que Deus nos reveste de santidade. Deus nos capacita a viver de forma santa. Deus nos capacita a viver de forma pura. Amém? Vamos ler também Colossenses 3, de 12 a 15. Antes de alguém ler Colossenses 3, de 12 a 15, eu quero fazer uma pergunta. Você sabia que o seu coração tem um vestido, uma vestimenta? Meu coração, É. meu Deus. Quer ver? Vamos ler aí, Colossenses 3, de 12 a 15. De 13 ou de 12? Capítulo 3, versículos de 12 a 15. 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Algumas versões vão falar revestir o vosso coração, né? Então, o nosso coração ele tem uma vestimenta. Essa vestimenta, ela tem vários adereços, né? A gente deve revestir nosso coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e amor. Amém? Amém. São vestes que a gente precisa, na igreja do Brasil hoje, a gente precisa voltar a falar sobre isso, né? Porque é uma das coisas que a gente vê que falta. E por mais que a gente vê a igreja se movimentando, né, em ação social, isso não significa que essa igreja está se movimentando em compaixão, né? Porque hoje em dia, né, qualquer ato que você faz nesse sentido chama atenção, traz status. E a gente percebe como o orgulho tem dominado os corações, né? Como a gente vê no próprio Instagram, eu não tenho nada contra as pessoas mostrarem aquilo que está sendo feito, né? Eu sou contra quando a pessoa mostra aquilo que ela faz, né? Então a pessoa está dando uma marmita e tira uma selfie entregando uma marmita. Essas coisas assim me chamam muito a atenção, né? Uma coisa é alguém tirar uma foto minha e eu postar se eu quiser. Ok, né? Mas como o nosso coração está voltado para a gente ser o foco, para a gente aparecer, para a gente mostrar, né? E a gente vê isso nos púlpitos, a gente vê isso nas congregações. Eu não estou tirando isso da minha, não. A gente vê o orgulho que vem querer dominar nosso coração, como tem faltado compaixão, como tem faltado bondade, né? Como tem faltado humildade, mansidão, né? Paciência, amor, né? São vestes que nós precisamos
resgatar nos nossos dias, né? Que a gente precisa realmente andar nisso, né? Mas a gente vê que a igreja está numa estrutura de orgulho, que é uma estrutura de Leviatã que tem dominado os corações, né? Onde as pessoas estão, por mais que o discurso às vezes seja bom, a prática não é, porque às vezes a pessoa tem a pregação correta, mas não tem a prática correta. E a gente vê os ciúmes, as invejas, né? A vontade das pessoas manterem seus reinos pessoais, né? É o que a gente faz, é isso que é diferente, é o que tem que ser feito, impor. E eu vejo que Deus está chamando a igreja para um caminho contrário, né? Eu estou lendo aquele livro, terminando já, Carta às Igrejas, de Francis Chan, e eu estou no último capítulo, né? E ele chega assim, ele fala, olha gente, eu não estou falando que vocês têm que fazer o que a gente faz. Eu estou apresentando para vocês algo que nós estamos fazendo, que a gente enxergou pela Bíblia, e é bom vocês orarem, né, para Deus falar com vocês também. Porque o que a gente precisa entender é que essas estruturas de igreja hoje não estão dando certo. E a gente precisa voltar para aquilo que Deus quer da gente. Então, não é sobre fazer o que a gente está fazendo, porque senão vai virar mais um modelo. Mas a gente entender pela leitura da palavra e pelo Espírito Santo aonde nós erramos e aonde a gente precisa voltar. Então, a gente vê em certos autores, né, esse cheiro de humildade, né? Porque quando você pensa nisso, você, não, o nosso modelo é assim que você tem que fazer, todo mundo tem que fazer igual, né? Tem que seguir nisso. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente entender o princípio que está sendo resgatado e entender a aplicação desse princípio no nosso próprio contexto, né? E eu desafio vocês a lerem esse livro, tá? Amém? Mas o que que a gente precisa entender? Nos nossos dias hoje, como igreja brasileira, né, a gente precisa achar essa vestimenta. A gente precisa revestir nosso coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e amor. Né? A gente vê que essa vestimenta muitas vezes não está fazendo parte da vida da igreja no Brasil. Né? A gente precisa voltar para esses fundamentos, né? Que vão revelar Cristo, né? Porque Cristo teve compaixão, né? Cristo olhou para uma multidão e a palavra fala que ele teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastores. Cristo andou em bondade, né? Não preocupado com o que as pessoas iriam retribuir ou dar em troca, né? E às vezes a gente usa as coisas até para crescer a igreja, porque a igreja crescendo quer dizer que está crescendo o reino, né? Então até aquilo que a gente faz para as pessoas é pensando que a pessoa vai ser membro da minha igreja, né? Porque eu estou ajudando, porque eu estou fazendo isso. E isso é uma armadilha, né? Isso não é evangelho. Então a gente precisa repensar algumas coisas. Humildade, como tem é, mau cheiro de arrogância. Né? A gente não está sentindo mais aquela fragrância da humildade na vida de líderes. Né? Aí a gente vê essas disputas, essas brigas, né? Essas vergonhas que a gente tem notado. E eu não falo isso só a nível do que aparece no Instagram ou nas notícias, não. Às vezes, no nosso próprio contexto, né, a gente vê essa guerra de egos, né, de briga, onde ninguém quer abrir mão, tem que ser do meu jeito, eu que mando aqui, e aquela disputa. Por isso que a gente está tendo tantos rachas, né? Independente de ser igreja pequena, igreja grande, a gente vê. Uma vez a gente foi fazer um evangelismo em uma cidade do Piauí, tinha 5 congregações lá de ministérios diferentes. E a gente sempre reúne, né, o pessoal para fazer algo em unidade, porque a gente entende que a unidade da igreja é que movimenta a cidade, né? E aí, gente, sem brincadeira, os 5 pastores, um era irmão, outro era primo do primeiro que começou, aí rachou, buscou outra denominação,
Aí, gente, a igreja, a cidade nem tem tamanho, né? Tem 5 igrejas que são frutos de racha de família, entendeu? E a gente fica assim, cara, que loucura! Isso é uma loucura, entendeu? Infelizmente, né, a gente vê que cada vez mais não é um crescimento celular, no sentido assim, tem nada a ver com G12, que a célula ela se multiplica porque ela se divide, né? Ela se torna uma outra célula. Não é isso, né? É aquela divisão de separar e a gente não tem mais nada um a ver com o outro. É sobre isso que eu estou falando. Tá? Eu não estou falando de alguém que entendeu algo em Deus, que foi abençoado, que está andando na sua própria pegada, que é grato, né, por aqueles que o guiaram para o caminho do Senhor. Não estou falando nada disso. Mas olha como as coisas são. E às vezes a gente não percebe. E tem muitos ministérios que vêm no fruto do ressentimento, da mágoa. Quando a gente começou, eu tinha uma palavra de Deus, mas eu deixei essa palavra andar no meu coração, porque eu tive minhas mágoas, apesar de sair de boa, né, meus ressentimentos. Eu saí de uma estrutura grande, que era conhecido como uma igreja de palavra, né? Só que para mim é uma palavra morta. Quando eu comecei uma comunidade cristã, palavra viva, né? Porque era para dar resposta ao ressentimento que eu tinha, à mágoa que eu tinha. E às vezes a gente não percebe essas coisas. Então nós precisamos revestir nossos corações de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, paciência e amor. Amém? Vamos caminhar. Isaías 52:1. Jane, se você quiser ler. Ok. Isaías 52:1. Desperta, desperta, põe a tua veste de força, ó Sião. Põe as tuas belas vestes, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. Amém? Talvez Pode seja um essa palavra. clamor que a gente tenha que fazer para a igreja das nossas cidades, né? Aleluia. Amém? Amém. A gente precisa entender isso, né? As nossas igrejas hoje, irmão, são igrejas fracas, sabe? E eu quero incluir a nossa congregação também. São igrejas fracas, né? Quando você vê Marcos 16, Jesus falando, né, tratando a incredulidade do coração dos discípulos, aí ele dá o ide, né? Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando e tal. E ele fala, e esses sinais hão de acompanhar os que creem. Né? Porque quando você prega o evangelho do reino, você já ativa os sinais. Você não precisa ficar correndo atrás de milagre. O próprio evangelho do reino já revela a manifestação de milagres através daqueles que vão crendo, né? Aí ele fala, em meu nome curarão doentes, né? Expelirão demônios, se beberem uma coisa mortífera não morrerão, se forem é, atacados por serpentes, né? O veneno não terá efeito e tal. Cadê essa manifestação? Cadê essa força da igreja? Cadê esse poder da igreja, entendeu? A gente perdeu isso, irmãos. A gente fica orando aí para Deus curar a dor de cabeça. A Doril resolve isso. Você nem se vende mais Doril, né? Mas o que a gente precisa é ver paralítico levantando, câncer sendo curado, surdo ouvindo, mudo falando, cego enxergando, sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que que falta? Falta a força da igreja. A força da igreja está no evangelho que ela prega. A gente tem que pregar o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, o evangelho das boas novas. Não é o evangelho reformado, não é o evangelho pentecostal, não é o evangelho do negro, do branco, do rico, do pobre, seja lá o que for. Só há um evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o evangelho das Escrituras. A gente precisa parar com essa divisão
essas linhas do evangelho. Se quiser falar teologia, pensamento teológico, ok, mas não é evangelho. O evangelho de Cristo é um só. É o evangelho que precisa ser pregado, é o que está lá em Mateus 24. Quando o evangelho do reino alcançar todos os povos e nações, aí será o fim. O problema que a gente está pensando é só nos povos que ainda não ouviram o evangelho. Mas a minha preocupação hoje é maior. Os povos têm ouvido qual é o evangelho? O evangelho verdadeiro? O evangelho de Cristo? Ou esse evangelho centrado no homem, humanista? Ou esse evangelho aí de conto de carochinha, de ursinho carinhosos, que Deus já fez tudo, que você pode viver do jeito que quiser, que na hora H você vai ser salvo, né? Ou esse evangelho xiita, se você pisar na bola, Deus está te batendo o tempo todo, né? A gente perdeu a noção da graça e a gente perdeu a noção da justiça também. A gente está em dois extremos. Quando a gente não fica nesse evangelho de ursinho carinhoso, a gente está nesse evangelho xiita. E isso não é evangelho do reino. O evangelho do reino vai falar do amor e vai falar do juízo, vai falar da graça e vai falar da justiça, vai falar da misericórdia e vai falar da autoridade do Cristo. É um evangelho equilibrado. E a gente perdeu esse evangelho. Então, nós precisamos entender que a igreja do Brasil precisa vestir essas vestes de poder, de autoridade, né? Que vai levar ela a sair dessa posição de cativeiro que ela se encontra, assim como o povo estava, que Isaías vem profetizando, né? Então, precisa se revestir de força e essas vestes finas, né? Essas vestes de santidade, essas vestes de pureza, de justiça que a gente já vem falando. Amém? Agora, Apocalipse 7:14. E alguém abre 22:14. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. E também Apocalipse 22, versículo 14. Eu vou ler o 7:14. E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Amém? Eu não quero entrar num aspecto escatológico hoje, mas a gente pensar. No 7:14 está falando que lavaram. No 22:14 está falando que lavam, né? Então, às vezes a gente perde essa noção que a gente, para manter a pureza, a gente tem que estar o tempo todo, né, lavando nossas vestimentas no sangue de Cristo. E parece que a gente perdeu a noção do que o sangue de Cristo representa para a igreja nos nossos dias. A gente precisa voltar a ministrar, a falar sobre o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado, o resultado desse sangue que foi aplicado e é aplicado sobre nós, né? Que traz o selo do Espírito Santo. E a gente perdeu essas verdades, esses princípios. A gente vive uma banalidade na igreja. Irmãos, tem hora que não dá vontade nem de ouvir esse povo pregando, porque é fraco. Já que a gente falou de vestes de força, né? A gente tem que lembrar dessa questão, né? A coisa está tão fraca porque falta força, falta poder, né? Por que que falta? Porque falta essa aplicação do sangue, esse entendimento do sangue em nossas vidas. A gente nunca pode perder essa noção. 1 João 2:1, né? Um dos versículos que talvez eu mais fale, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos Jesus Cristo como nosso advogado. Então a gente precisa sempre estar recorrendo. A ideia do cristão é que a gente não pode viver no pecado, mas a gente pode cair em pecado. E se a gente cair em pecado, a gente tem que recorrer ao sangue. A gente tem que se limpar, a gente não pode demorar.
E o sangue de Cristo tem efeito para os nossos pecados pessoais. E a gente, como igreja, precisa estar recorrendo e entendendo que se ele nos purificou, nós não vamos mais nos manchar de novo, né? Disso que a gente nos contaminou. E é isso que está faltando à igreja hoje. A igreja precisa novamente entender o poder do sangue de Cristo e se lavar nesse sangue. A gente falou lá no início, né? Que as vestes de José estavam sujas. Agora, com o entendimento da nova aliança, porque o cordeiro já veio, o sangue já foi derramado, então a gente tem como manter nossas vestes limpas, a gente tem como manter nossa pureza. Ainda que a gente se suje, que a gente se contamine, a gente tem um resultado rápido, né, do sangue de Cristo, através do arrependimento, nos purificando, né, dessa mancha que a gente trouxe sobre a nossa veste. Então, a gente se lavou e tem que se manter lavando. É isso que eu quero trazer, né? A gente tem que entender lá em Efésios 5 também, quando Paulo está falando sobre a igreja como esposa e Cristo como esposo, ele fala que a igreja de Cristo ela é mantida pura, sem mácula, sem mancha, sem rugas, pelo lavar regenerador, né, da água, que é a palavra de Deus. Amém? Então, além do sangue, nós temos a palavra. Essa palavra nos traz pureza, nos traz santidade. É isso que nos faz entender que a igreja de Cristo se mantém pura, irmão. A igreja invisível, a igreja gloriosa, a igreja que é mantida por pessoas fiéis a Cristo. Não estou falando de denominações, não estou falando de placas, né? Não estou falando de ministérios. Eu estou falando de uma igreja, né, que se mantém diante de Deus e mesmo diante da sua fraqueza busca força no Senhor. Amém? E se lava através da palavra, se lava pelo sangue do Cordeiro. Amém? É isso que a gente precisa entender. A gente tem que estar em contato direto com a palavra de Deus, a gente tem que estar sendo lavados pelo sangue de Cristo o tempo todo. Amém? E isso que vai manter pureza. Não é algo simplesmente que, eu não quero pecar, eu não vou pecar. Né? Eu não peco. É aquela coisa farisaica, não é isso. É a fonte que a gente está buscando, é a fonte da pureza que a gente está buscando. Amém? Eu pulei aqui Lucas 24, 49. Eu queria ler. Lucas 24, 49. Ivonete, qual o tempo que eu ainda tenho? Você não tinha falado o tempo? Já está quase dando uma hora de palavra. E aí, é o nosso tempo. Tá. A gente 24, vai. 24, 49. Isso. Eis que eu, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Aleluia. Amém? Por que a gente tem essa igreja fraca? Porque essa igreja muitas vezes não é a igreja de Cristo revestida pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Não foi batizada pelo Espírito Santo, né? Está como alguns irmãos, como aconteceu, né, em Atos, em Antioquia, e Paulo também teve essa experiência. Receberam o evangelho, foram batizados nas águas, mas não foram batizados pelo Espírito Santo. Então, a igreja, para ela perseverar, para ela caminhar no propósito, para ela viver aquilo que Deus tem para ela, ela tem que ser revestida de poder. E o revestimento do poder é o enchimento do Espírito Santo. Amém? Para a gente caminhar rapidamente para o final, eu vou só citar as últimas vestes que eu separei e os versículos, tá bom? Aí vocês anotam, tá bom? Então a gente tem as vestes dos soldados, né? Entrou no reino, foi salvo,
né? Passou pela porta do reino, você já está no exército de Cristo, amém? E você tem uma vestimenta apropriada. Efésios 6, versículo 11. Efésios 6, 11. E de 13 a 17. Pode colocar de 11 a 17. Efésios 6, de 11 a 17. Não sei porque que eu pulei o 12, né? Efésios 6, de 11 a 17. Amém? Então, a gente vê que há essa armadura que nós precisamos estar revestidos. E você vai ver que a armadura do soldado de Cristo, ela vem falar do caráter de Cristo em nós, né? Capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra, e o escudo da fé. Amém? Apocalipse 19, de 11 a 15, que é o mesmo texto que a gente leu sobre o casamento, né? Aí no versículo 11, João ele vê Jesus como cavaleiro do cavalo branco, né? Aí ele está de vestes brancas, montado no seu cavalo, com a espada saindo da sua boca, com olhos de fogo, e fala, e tem um exército que está seguindo ele, né? Aí a gente sempre pensa nos anjos. Mas esse exército está vestido de quê? De linho fino, puro, não é? E o que que a igreja lá em cima está vestida para o casamento? Linho fino. Então, pois é. Então, quem será que está com Jesus nessa guerra aí? Amém? Então, nós somos soldados de Cristo de forma literal, né? E a gente vai viver essa guerra que ele vai vencer e nós estaremos com ele vencendo junto. Amém? Depois vocês leem o texto aí, você pode fazer ligação com 1 Tessalonicenses 4, né? Quando fala do encontro nos ares, né? Que a gente tem essa ideia do arrebatamento, e essa ideia que a gente vai adentrar os céus. Mas lá está falando de um encontro nos ares. Se a gente for pensar em Apocalipse 19, pode ser, é só um pensamento que eu quero que você desenvolva, que esse seja o casamento, né? O encontro de Cristo com a sua igreja nos ares. E nos ares, a gente vem com Cristo como exército, né, para derrotar os seus inimigos. Amém? Só para pensar. Veste novas e não velhas. Ok? Acho que foi a Ivonete falou sobre isso, né? Se despir do velho homem e se revestir do novo homem, né? Colossenses 3, de 8 a 10, Efésios 4, 20 a 24. Amém? Eu vou caminhar aqui para o final e eu lembrei, como eu tenho o esboço, eu jogo no grupo, tá? Ah, tá bom. Então vamos lá. Se revestir do novo homem é se revestir de Cristo, né? Essas vestes que a gente tem que rejeitar e nos revestir de vestes novas, nos revestimos de Jesus, Romanos 3, de 13 a 14. Isso vem falar do estilo de vida que a gente tem que levar, né? As pessoas realmente precisam ver Jesus através de nós, amém? Então, quando a gente pensa em toda essa vestimenta que a gente veio falando, realmente é resplandecer Cristo. E se a gente for pensar, eu olhando para o Marcelo, eu sou falho nisso, né? Tem muita coisa que eu preciso mudar, que eu preciso me parecer com Jesus. Eu ainda sou muito impulsivo, eu ainda sou muito explosivo, né? Tem coisas assim em mim do meu lado sanguíneo, né? Mas quem me conhece sabe que eu era hemorrágico, né? Agora eu sou sanguíneo. Mas a gente precisa realmente cada dia buscar, né? Esse revestimento de Jesus em nós, né? O seu amor, a sua graça, a sua mansidão, a sua forma de falar, né?
o pensamento sempre é o que Jesus faria se estivesse no meu lugar nessa situação. Né? É isso que a gente precisa trazer como pensamento. E a gente não pode esquecer das vestes de imortalidade, né? Porque o corpo glorificado, ele aparece também na Bíblia como esse revestimento que a gente vai ter de forma plena, né, quando Jesus voltar. 2 Coríntios 5, de 1 a 9. 2 Coríntios 5, de 1 a 9. E 1 Coríntios 15, 53 a 54. Tá bom? Quem não tiver no grupo da base profética, que eu tenho alguns amigos aqui, é só me pedir que eu mando para vocês. Mas se vocês quiserem entrar no grupo também, é só falar com a Ivonete aí, não é pecado não, tá bom? Sejam Amém? bem-vindos. Aí, só um pensamento, né? Para a gente encerrar aqui. Essas vestimentas espirituais, elas ditam e revelam o nosso comportamento, né, no dia a dia. E também, né, a nossa forma de vestir. Porque eu não poderia encerrar sem falar isso, que é uma preocupação como pastor que eu tenho nos dias de hoje, né? Nessa questão da liberdade, da gente sair da religiosidade, dos usos e costumes, a gente não pode dar vazão para a libertinagem. E é uma coisa que eu estou até perdendo ovelha por causa disso, porque a gente bate e a pessoa não entende, mas o Instagram hoje denuncia isso. Você vê mulheres de fio dental, né? De roupas curtas, decotes e tudo irmãs. Né? Você vê homens sem camisa, né? Não é aquela coisa, às vezes você está fazendo um serviço, alguém tira uma foto, estou falando, mas aquela coisa da pose. A pose denuncia o que a pessoa quer fazer. Ainda coloca um versículo bíblico, uma musiquinha, né? Na academia, e você vê que não tem nada a ver. Eu posto foto na academia, até porque quem não me conhece, eu perdi mais de 28 quilos, né? Então, para incentivar, e muitas pessoas falam, pastor, toda vez que o senhor posta, faz a comparação, isso me motiva. Ok, eu não estou querendo ser justiceiro, nada desse tipo, mas a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, amém? E parece que a gente perdeu isso, e parece que a liderança da igreja perdeu a força também, principalmente com jovens. E tem coisas, irmãos, que são absurdos, né? As irmãs com certos decotes, os irmãos com calça apertada, querendo mostrar mais do que deve, entendeu? E às vezes em cima das plataformas, e a gente transmite isso, né? E é esquisito, é estranho, né? Camisa muito apertada, né? Querendo mostrar a definição dos músculos. Então são assim, tanto homens como mulheres. Então a gente precisa refletir, tem um padrão que é baseado em princípios, não em religiosidade, né? Não estou falando que a gente tem que voltar para usos e costumes, né? Saião lá embaixo, aí não faz mais as unhas, não passa maquiagem, não estou falando sobre isso. Eu sempre falo, a mulher tem que ser feminina, mas não sensual, né? E o homem, ele precisa também, né, se cuidar, não precisa andar largado, né? Mas a gente tem que sempre procurar um ponto de equilíbrio, porque o mal do brasileiro, não sei se vocês percebem isso, ele está no extremo, quando ele sai de um extremo, ele vai para outro, né? E essa é uma coisa complicada. Então, são coisas que a gente precisa também trabalhar. Se nós entendemos as vestimentas espirituais, essas vestimentas vão influenciar o meu comportamento e minha forma de vestir também. E a gente tem que ter cuidado, né? A Cris, que trabalha com dança, faz roupa, pintura, né? E tudo para essa área também. Uns dias aí eu estava vendo uns vídeos no YouTube, eu fiquei escandalizado. Eu não sou de escandalizar fácil, não, né? Mas o pessoal fazendo dança na igreja, o pessoal com umas roupas que eu fiquei olhando assim, gente, tá difícil o negócio, né? E às vezes a gente não percebe. Então são coisas que a gente precisa se revestir de força, de poder, de autoridade,
e novamente posicionar a igreja como líderes, né? Como pastores, a maioria daqui eu sei que é, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, conduzir a igreja para o serviço correto ao Senhor, né? Sem oferecer fogo estranho. Amém? Então é isso, irmãos. Ivonete? Sobre isso que você estava falando, eu digo que muitas vezes as vestes, às vezes até tá nossas externas, até tá tudo ok, né? Até tem uma aparência de santidade, mas as nossas vestes espirituais não estão. Mas também ao contrário, né? Que muitas vezes as vestes externas estão justamente refletindo a condição das nossas vestes espirituais, né? Então, esses irmãos que se vestem dessa forma, retrata fielmente, literalmente, a condição que ele está com suas vestes espirituais, né? Isso é muito, muito sério, né? Eu vejo que esse tema é algo que o Senhor está nos chamando para refletirmos, buscarmos entendimento, buscarmos esse alinhamento, né? Checar as nossas vestes, buscar em Deus para que possamos. Nós já fomos lavados, mas continuar nos lavando e até mesmo trocar as nossas vestes, porque eu creio que as vestes elas nos dão acesso a ambientes espirituais. Então, para acessarmos novos ambientes espirituais, a gente precisa receber novas vestes espirituais. E eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, apontar mais alguma coisa em relação a isso que nós ouvimos hoje, que foi uma bênção. Alguém mais? Márcia? Só agradecer. É importante, né? Esse tempo, essa comunhão, né? O ensino, né? Esse incentivo, né? Para saber que nós não estamos sozinhos dentro daquilo que nós entendemos e percebemos em Deus, né? Porque às vezes a nossa mente, o nosso posicionamento dentro, né, da igreja, né? Quem está aí dentro do contexto, né, de igreja, de liderança, às vezes nós pensamos assim, acho que eu é que sou louco, eu é que estou fora daquilo que precisa, né? Mas aí quando a gente vem ouvindo, né, algo, um direcionamento, né, a gente entende que realmente nós precisamos gerar e realmente buscar em Deus esse alinhamento da igreja, né? Então agradecer a vocês, né, por esse tempo. Aleluia. Amém. Mais alguém? Pastor Miguel? Tem mais alguma coisa aí? O senhor tem muita bagagem aí, com certeza deve ter mais alguma coisa que o senhor pode estar abençoando nossas vidas. No, somos gente de reino. ¿Qué acontece? Aquí en mi casa hay pastores de Argentina, están batendo papo, ¿vio? Si você escuta alguma coisa de trás, son otros pastores, no soy yo. ¿Qué acontece? Que a igreja tem que entender o propósito que Deus tem com a igreja. Ontem estábamos falando con un grupo de los Estados Unidos sobre a evangelização da igreja. Não da igreja hacia afuera, sino da igreja para dentro da igreja. O problema é que hoje vivemos que a igreja tem pouca evangelização dentro da igreja. Tá? Quando falamos das vestes de santidade, também tem que falar das vestes de evangelização dentro da igreja. Porque muitas igrejas, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina,
eu acredito, tem muita gente, muita, como se fala, assistência, pode ser? Tá? Mas poucos convertidos. As veces de santidade são as veces que nos dan esa conversión, esa visión de Cristo en nos, revestidos en Cristo y de Cristo. Amén. Isso, obrigado. Isso que o senhor Desculpa se o fala. portunhol ruim. Não, isso que o senhor falou, eu lembrei daquela passagem, pastor Marcelo, que o senhor leu uma das primeiras, né? Da parábola lá do casamento, e que ele não estava vestido adequadamente, né? E o versículo que me chamou a atenção, que fala, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Muitos ali nas nossas igrejas estão ali como chamados, mas nem todos estão ali escolhidos, né? Separados. O que que o senhor fala mais sobre isso, pastor Marcelo? Essa questão das vestimentas espirituais vão refletir, né, no nosso comportamento, na nossa própria vestimenta, dos nossos relacionamentos. Quando você estava falando, eu lembrei de Davi, né? Primeira vez que ele aparece diante de Saul, não foi para exigir reino, né? Ou falar, eu fui ungido em teu lugar. Ele foi porque o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul. Saul estava perturbado ali por um demônio. E alguém dá uma boa ideia, né? E fala, olha, se talvez trazer para cá alguém que toque harpa, talvez ele se sinta aliviado, né? E Saul aprova a ideia e fala, não, então traga alguém que toque bem harpa. Então ele dá uma referência técnica, né? Você não vai diante de um rei, de alguém de governo, né? Sem ter domínio, né? Sobre o instrumento, né? E, e aí alguém falou, opa, calma aí, eu conheço alguém que toca bem, ou seja, tem a referência técnica, né? Mas além dele tocar bem, ele é homem de boa aparência, fala bem, é valente, e o Espírito do Senhor está sobre ele. Aí o currículo de Davi é estendido, né? Só que o currículo de Davi não aponta só o aspecto espiritual, o Senhor está com ele. Também aponta outros aspectos que revela a espiritualidade de Davi, que abre porta para ele no palácio. Aí muitas vezes a gente não percebe isso. Então a gente quer viver uma espiritualidade e às vezes a gente não percebe que essa espiritualidade vai mudar minha forma de falar, porque eu tenho que ter um linguajar do reino, vai mudar minha forma de vestir e vai mudar minha forma de comportar. E isso que o apóstolo Miguel falou é muito sério, por quê? Porque as pessoas não têm esse entendimento e acham que viver na igreja é viver de qualquer jeito. E isso está sendo apregoado pelos achistas, pelas pessoas que têm se, entre aspas, convertido, mas têm acesso à mídia, influencers, né? Políticos, que dizem agora ter o evangelho. Aí pergunta, mas essa sua roupa aí? Não, mas Jesus está olhando para o meu coração, entendeu? Então são coisas que a gente precisa realmente combater e entender nosso posicionamento da igreja. Não é voltar para usos e costumes, não estou falando sobre isso. Mas, e não é sobre só vestimentas, como eu falei, tem um comportamento também. Porque às vezes a pessoa se veste adequadamente, como você falou, mas ela está traindo a esposa, ela está seduzindo alguém, entendeu? E aí? Então, são coisas que realmente a gente precisa repensar como igreja, que de aspecto prático está sendo revelado numa forma de pensar, numa forma de agir, numa forma de vestir. Amém, amém. Queria que a gente tivesse agora, que você estivesse orando, pastor Marcelo, por nós, conforme essa palavra, né, a revelação que Deus te entregou.
para que nós possamos também, né, acessar esse entendimento, essa revelação para nossas vidas, para a comunidade da qual nós estamos também inseridos, né? Que possamos também transferir esse entendimento e essa revelação para as pessoas que estão ao nosso redor, porque eu creio que é um tempo que o Senhor está nos chamando para, como Isaías 52 fala, né? Desperta, desperta e veste as suas roupas, né? Igreja do Senhor, povo do Senhor. É um tempo de despertamento para vestir essas roupas. Aleluia. Amém. Senhor, nós oramos, Pai, como igreja reunida aqui através dessa tecnologia. Nós clamamos a Ti por nossas vidas, famílias, congregações, pela Tua igreja no Brasil, por esse revestimento das vestes espirituais que a Tua palavra nos ensina, nos aponta, e essas vestes, Pai, estejam agindo, Pai, na nossa forma de pensar, de agir, Pai, de nos comportar, de nos vestir, e nos levando, Pai, a revelar que somos cidadãos de um reino que é maior do que qualquer reino na terra. Nós clamamos por essas vestes de salvação, de santidade, de louvor, de justiça. Nós clamamos por essas vestes de força, de poder. Nós clamamos, Pai, por essas vestes, Pai, que revelam que nós não andamos mais segundo nossa natureza humana, mas segundo a Tua natureza divina, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Possamos nos revestir a cada dia do novo homem que é Jesus, esse novo homem ressurreto, primogênito dentre os mortos, que nos deu, Pai, o privilégio de vir após Ele e de experimentar de tudo aquilo que Ele experimentou, Pai. Por isso nós oramos por causa do nosso irmão mais velho, e nós pedimos a Ti que o Senhor nos alcance como igreja e gere mudança naquilo que nós precisamos mudar e que o Senhor tire nossas vestes sujas, que haja essa ordem dos céus, Pai, sobre a igreja no Brasil, que vestes sejam trocadas, vestes contaminadas, e que possamos ter, Pai, vestes novas, vestes alinhadas com o Teu propósito, alinhadas, Pai, com aqueles que são atalaias, representantes do Rei, sentinelas posicionados, em nome de Jesus. O Senhor nos leve a acessar esse vestuário que o Senhor tem para todos aqueles que foram salvos, alcançados por Cristo, e que isso seja revelado em nossas congregações, quando estivermos no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer outro lugar, Pai. E essas vestes, esse revestimento que nós temos, elas venham apontar para Jesus e as pessoas possam ver Cristo em nós. Reveste nosso coração, Pai. Reveste nosso coração de compaixão. Reveste nosso coração, Pai, de humildade. Reveste nosso coração, Pai, de mansidão, de paz, de amor, Senhor, para com as pessoas, em nome de Jesus. Leva-nos, Pai, a ter esse coração revestido, Pai, que vai agir, Senhor, na nossa alma e nos levar a andar de forma espiritual. Nós oramos, Pai. Pai, nessa viração do dia, nós clamamos isso por nossas vidas, pelos líderes da Tua igreja no Brasil, Senhor, por cada denominação, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos que as vestes sejam trocadas, que os turbantes sejam trocados, que haja, Pai, essa troca de vestuário, para que haja, Pai, primeiro proteção dos ataques do inimigo e também, Senhor, para que a Tua igreja exerça a autoridade espiritual que o Senhor deu para ela na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém.
Quero Amém. agradecer, pastor Marcelo, por essa palavra que foi muito tremenda, né? Aprendemos muito hoje, ampliamos a nossa visão, nosso entendimento a respeito desse assunto, que é tão importante e é tão atual. Sim, eu deixei gravado, Vanusa. Vamos compartilhar depois. E quero agradecer também a presença aqui desses irmãos, pastores, pastoras que estiveram aqui com a gente, né? Nos honraram com a sua presença e temos um carinho muito grande pelo pastor Marcelo e ter vocês, amigos deles aqui em nossa mesa, foi uma honra muito grande. Agradecer também vocês, irmãos da base, por esse tempo aqui e que possamos continuar orando, né, pela nação do Brasil, pelas nações. Viu, Pastor Miguel? O senhor está convidado para a gente orar. Nós temos um turno pela América do Sul. Nós oramos pelo Paraguai e nações, né, da América do Sul. E nós estamos orando por isso, para que o Senhor também traga, né, troque essas vestes, traga vestes de salvação sobre o povo, sobre a nação. E, então, eu transmito, né, essa mensagem para que vocês estejam orando, profetizando a respeito dessas vestes espirituais sobre o povo da nossa nação. Amém? Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Shalom, Obrigada gente. pelo convite. Shalom, shalom. Deus Foi uma abençoe. honra. Deus abençoe. Amém. Amém. Fiquem com Amém. Vou Deus. pegar seu Shalom. telefone, Cristiane, com o Ah, pastor Marcelo. Eu gostaria de obrigada. receber a gravação também, se possível. Tá. Eu vou passar para o pastor Marcelo, ele repassa para vocês. Tá bom, obrigada. Deus Tá abençoe. bom. Obrigada, Tchau, pastor gente. Deus Miguel. abençoe. Deus abençoe, gente. Um Tchau, abraço a todos. tchau. Tchau. Shalom.